Ai, então, mana, cansadinha. Já estou acordado, vamos lá gravar. Faz bem? Para lá gravar este podcast Humano, mano a mano. entre dois manos e muito mais. Esperamos nós. Espero que tenham gostado dos anteriores. Tem corrido bem até, tem sido fixe. Olha, tenho curtido fazer. Eu curto as referências que nós estamos a pôr, acho que dá assim um up aos episódios anteriores e é uma maneira fixe do pessoal perceber o que é que nós falamos um bocadinho nesse episódio e dar a sua opinião, porque ali tu consegues ver mesmo os pontos de vista de diferentes entidades, de diferentes personalidades, Já? dando também a nossa opinião, é fixe. E quer lá saber se eu concordo ou não, não é? Tem lá referências que esta referência é mesmo fixe, está mesmo fixe, mas não é nada do que eu concordo. Não é? Mas por acaso acho piada a isso. Yeah. Eu gostava mais que o pessoal se reivindicasse dessa opinião deles, tipo, contrariasse. Também eu. Há de acontecer. Temos que arranjar aqui uns temas que sejam completamente contraditórios. Ou então arranjamos um que. Temos que arranjar um que nós pensamos de forma completamente diferente. Tipo, que é? Estás parva? Ai, não tem nada a ver. Oi, desculpa lá. Temos que arranjar assim um. Vamos pensar num. Vamos pensar num. Tenho aqui uma tip. Tens? Então diz lá. Tenho. Mentalmente exausta, fisicamente destruída e politicamente cansada. O que é que tu tens a dizer sobre isto? Nossa, eu comecei o programa a abrir a boca e a suspirar, por isso. Isso lá está, isso mostra vários tipos de exaustão, de cansaço, não é? Sei lá qual deles é que é o pior, se é o mental, se é o físico, ou neste momento o político. Isto lembra-me logo os professores, a greve dos professores. Explica muito a tua tipo, que eles estão realmente, não é só fisicamente cansados depois de uma pandemia, mas é exaustos, principalmente mentalmente, por tudo o que reivindicam e politicamente destruídos. Fez-me lembrar isso, dessa dica. E a ti, quando a escreveste, lembraste de quê? Isto, eu acho que nós houve um episódio qualquer que nós também já tínhamos referido esta nossa, acho que foi no da perfeição, que desta coisa do português de ir sempre à luta, de nunca baixar os braços. Então, o que é que acontece? Quando eu venho aqui quando eu refiro aqui o politicamente cansado, é um bocadinho isso. Tu tens uma ambição e queres muito uma coisa, não paras em momento algum para alcançar aquilo que tu queres, seja a nível do trabalho, seja a nível pessoal, que muitas vezes te levam a um estado de cansaço, não só físico, porque quando é um trabalho mais físico e andas de um lado para o outro, ou tens a tua rotina é muito ativa, sais para ir buscar os miúdos, agora vais às compras, agora fazes não sei o quê, agora vais ao ginásio, agora tens o teu trabalho implica tu andares muito de um lado para o outro, ou é um trabalho que tens que acartar coisas, isto de uma forma generalista, que te deixa fisicamente cansado, emocionalmente também exausto, não é? E politicamente cansado, eu digo isto porque muitas vezes o retorno a nível económico que tu tens não é o suficiente para aquilo que tu dás, para o esforço que tu dás, não é? Que a tua entrega... É o vínculo do comprometimento que não há retorno, não é? Sim, a entrega que tu tens e o esforço e a dedicação que tu dás a tudo isto, muitas vezes não é recompensado, então é um acumular de coisas, não é? Não basta só... Porque há diferentes tipos de cansaço, não é? De exaustão. Sim. Há o mental, há o físico, e depois, se nós tivermos uma política que não nos apoia nem num lado como no outro, tanto a nível mental, com alguns apoios a nível de psicólogos, a nível de terapias, a nível de desporto físico, etc. Depois a tua performance a nível laboral também não vai ser a mesma. Há que haver aqui sempre um equilíbrio. E se não temos o apoio político, mais difícil isto é de conseguirmos concretizar. Nós até podemos aguentar o físico e o mental, mas depois se não tiveres até o político, não aguentas os outros todos. A nível físico, por exemplo, a privação de sono é a coisa que mais exausta a nível físico.
Podes até correr 2 maratonas, mas se estiveres com privação de sono, o corpo não dá nem uma para a caixa. Fogo, e tens bué da fome. Tu não sentes quando não dormes as horas suficientes que o teu corpo fica mais inchado ou que tens mais necessidades de fast food ou de comidas mais pesadas? Parece Não. que o teu corpo quer compensar o descanso que tu não tiveste com outras coisas. E a nível de cabeça ficas burra, não é? Ficas mais lerdo. Eu conheço uma pessoa que a partir das 10h30 tu não consegues falar com ela, que ela 2 mais 2 para ela é 10. Estás a ver? Tipo, tem dificuldade de pensar a partir de uma certa hora, porque acorda cedo, trabalha Não, muito, não é? não processas da mesma maneira, não é? O É corpo não isso. descansou, as células enquanto estás a dormir não regeneraram e quando acordas, por muito que tu queiras fazer certas e determinadas tarefas, já não é a mesma coisa como se tu dormisses 8 ou 10 horas de Ah, pois sono. não. Por causa disto do cansaço é engraçado, porque eu, por exemplo, em nível de privação de sono, eu sofro de insónias. E, mas eu aguento bem, tipo 2 e 3 dias seguidos a dormir 4 horas. Na Uhum, boa. Eu sou uhum. capaz de passar uma semana a dormir durante a semana toda 10 a 12 horas. Depois tenho um dia que durmo para aí 10 ou 12 seguidas. Sabes? Ao fim de semana para Tu recuperar. sofres de insónias, mas também sofres de acordar cedo. Sim. Tenho que acordar cedo, olha. Sou obrigado. Não, não, mas tens que acordar cedo, mas custa-te a levantar. Custa-me, custa-me, mas não sinto esse cansaço. É isso que eu estava a dizer, não sinto o cansaço depois durante o dia. Eu tenho privação de sono, porque a minha privação de sono às vezes não tira energia a nível física, sabes? Ok. E a nível mental também funciona bem. É por isso que eu digo, eu aguento bem 3 dias a dormir 4 horas. Se me deixassem dormir, eu se calhar dormia 8. Percebes? Mas há pessoas que se dormirem pouco não funcionam o dia todo. E isso até nem é só o Yeah. cansaço físico, mas até é da cabeça não descansou. Eu sinto às vezes, por exemplo, sabes como é que eu começo a sentir? Eu sou um gajo muito calorento. Estou sempre a sentir muito calor. Eu emano calor na cama. Eu sou daqueles que de inverno entro na cama encolhidinho. Quando aquilo está quente, estico as pernas porque gosto do frio. E sinto quando estou cansado fisicamente, em que eu sou mais ativo no meu dia a dia, a primeira coisa que sinto é que Com mais não frio. regulo temperatura. Ficou muito frio. Claro, claro. E isso é o primeiro Exatamente. sintoma para mim de tens que ir dormir. Estás demasiado exausto. O cansaço físico e o cansaço mental estão obrigatoriamente relacionados, não é? E depois há um cansaço físico que é um cansaço físico positivo e há um cansaço físico negativo também. Existe um cansaço físico quando tu vais ao ginásio ou quando tu fazes uma atividade ou quando estás o dia todo na praia, não é? Que sentes um cansaço físico, mas chegas ao final do dia aquilo até te sabe bem, estás cansado, mas é fixe. E depois existe e esse cansaço físico é um cansaço físico que te faz sentir bem, não é? Que depois estimula Sim. as endorfinas, não é? E que te faz uma sensação boa. E existe o cansaço físico negativo, que é quando tu estás exausto de certas coisas que fizeste durante o dia que te levaram a uma exaustão e um cansaço que já nem te deixa raciocinar, não é? Sim, mas E isso até, existe. por exemplo, tu vais ao ginásio, tu gostas de sentir o cansaço físico para te solucionar o cansaço mental. Pronto, isso era outra coisa que eu ia chegar. O cansaço físico tens o negativo e o positivo, certo? Eu não o vejo como positivo ou negativo, mas sim, mas entendo onde quer chegar, a ideia. O conceito de ser positivo ou negativo, isso é que não concordo, percebes? Estás a dizer como, isto é um cansaço positivo. Depende da pessoa também. Se a pessoa está demasiadamente exausta mentalmente, então precisa se calhar de procurar umas Mas coisas. aí é outra coisa, era aí que eu queria chegar. O cansaço mental nunca é positivo. Será? O cansaço mental é sempre um cansaço negativo e que muitas vezes te leva sempre a um cansaço físico, não é? Porque se tu não estiveres bem mentalmente, ou se tu estiveres cansada mentalmente, fisicamente também vais estar muito Oh, cansado. mana, depende. Por exemplo, tu tens uma reunião em que dura 5 horas e estás ali a trabalhar como ao caralho, acabas o final da reunião mesmo cansada mentalmente, mas aquilo dá-te uma satisfação que
tu suportas, ou seja, é um cansaço até positivo mental, por isso eu não concordo quando tu dizes que o mental é sempre negativo. Pela perspectiva que estás a dar que o físico tanto pode ser positivo ou negativo, o mental também. Tu sentes a satisfação às vezes por um trabalho bem feito e estás mentalmente exausta. E fisicamente até aguentas um after. Porque tu às vezes até precisas ir ao after para, pá, deixa-me agora descansar um bocadinho a cabeça que eu já estive ali a queimar neurónios. Ou então deixa-me ver um filme de domingo à tarde, uma historinha para não pensar, porque mentalmente estou exausta. Uhum. Olha, por exemplo, já que estás a falar, até estamos a analisar isto, vai até para os bloqueios criativos. Podes definir um cansaço criativo só como um tipo de cansaço? Não. Às vezes é uma mescla de cansaços diferentes. Sim, é uma exaustão de procura de. Um bloqueio criativo pode ser uma exaustão de uma procura de algo que tu queres alcançar e não consegues. Não consegues chegar a algo diferente, por muito que tu estejas em busca, em busca, em busca, Sim, mas não. se fores, sei lá, há pessoas que lá estão, que podem ir em busca de novas referências até para desbloquear isso. Outras pessoas que até precisam de deixar de ser criativa, então precisam de, olha, ir lavar louça e lavar os dentes. Aquelas atividades que não precisam pensar, que se faz rotineiras que tu nem pensas. Estás a ver? Vês o cansaço, por exemplo, criativo como um bloqueio? O cansaço é um dos fatores de bloqueio criativo, mas um bloqueio criativo pode não ter a ver com cansaço. Pode ter a ver com falta de estímulos. Pode ter a ver com a rotina, que estás sempre a fazer a mesma coisa e então não sais dali e isso bloqueia-te porque não tens inputs novos para poderes desbloquear uma situação e poderes criar de uma maneira diferente. Sim. Olha, por acaso eu até te digo. Muitas vezes eu já fui a várias formações da parte física em que até uma má formação me abre a mim criatividade. Ou seja, não ter gostado tanto e às vezes não concordar com certas coisas me faz pensar, tipo, fogo, porque é que ele está a fazer isto? Opá, eu não fazia isto nunca. E isso obriga-me a ser mais criativo, a cortar aquele cansaço, porque eu fui na formação à procura de novas ideias porque me sinto um bocado bloqueado, eu sinto-me cansado na criatividade de dar ali algo novo e não ser outra vez arroz. Tu estás a falar do cansaço da monotonia dos dias, é isso? Também, e não só, mas também. Pode existir um cansaço de uma rotina. O cansaço da rotina quer dizer, é algo que tu fazes todos os dias, já faz parte do teu sistema. Tu não estás cansado Mentalmente, fisicamente, sim. não estás cansado emocionalmente, mas estás cansado de uma maneira geral da vida que levas por ser Exatamente. sempre a mesma coisa e não teres nada de novo. Exatamente. Por isso é que é muito importante de nós, de longe a longe, experimentarmos coisas novas. Nem que seja, muitas vezes, irmos por um caminho diferente. Nem que seja, hoje acordei, tenho café na máquina, É mas isso. hoje vou tomar o café ao café da esquina. Só para bloquear a rotina, não é? E isso aí é que nos dá a força de viver e muitas vezes não cair neste loop que muitas vezes leva aos burnouts, não é? De ser sempre a mesma coisa. Muitas vezes nem é o excesso de carga que temos em cima de nós, mas é a repetição de certas e determinadas coisas que depois nos satura também. Então o que é que tu achas que é pior? O cansaço físico, mental ou outro tipo? Eu acho que o emocional às vezes esgota muito uma pessoa e eu nisso acho que demoro tempo a descansar do emocional, percebes? Demoras tempo A lidar com o cansaço. A lidar com o cansaço emocional. a lidar com ele, ou seja, a aceitá-lo ou A sair do cansaço, se calhar, ou a descansar. E como é que o fazes? Ou espera aí, como é que tu te apercebes que estás nesse estado de cansaço emocional, primeiro? Ui, que grande consulta de psicologia que aqui vai. Agora vou-me estou deitar no curiosa divã. agora. Mas não sei, mas tenho que pensar um bocado nisso, percebes? Tenho que refletir um bocado sobre isso. Se calhar vou dizer Dizer, muito temos parboice. tempo. Pois temos. Nós cortamos aqui o silêncio do teu pensamento. Ou Ou as a ideias turbulência do teu ou pensamento. as ideias ao lado. Tipo que eu daqui a um bocado assim, que eu vai-me sair tudo da cabeça daqui a um bocado. Ai não, afinal não é nada disto que eu penso, espera aí. Podes pensar alto. Não sei, olha, às vezes, por exemplo, eu raramente chorava em filmes.
Percebes? E às Hum. vezes estou a ver um filme de porcaria que me aparece uma criança e eu parece que fico logo todo emocionado. E aquilo só me acontece depois de ter alguma situação. Ficas mais sensível a certas coisas quando estás emocionalmente mais fragilizado e achas que isso é um cansaço emocional que te faz ficar frágil em relação a certas e determinadas situações e identificas como isso sendo um cansaço emocional, é Emocional. isso? Por exemplo, às vezes mando uma mensagem à minha filha, ela não me responde e eu fico amuado. Tento, Mas isso já tento. é desde pequenino. Mas isso é desde pequenino. O amu é uma coisa que em mim há de ter sempre. Mas, lá está. Eu sempre, como fui sempre amuado, tive que gerir isso sempre melhor e hoje em dia sei gerir isso melhor. Então, exteriorizo mais tranquilo, mas fico amuado, não é? Ficas Aquele, sentido, fico vá. sentido. E aquele amu passa-me, mas depois, se vejo, não posso ver o The Voice Kids, porque vejo lá uma criancinha a ser expulsa e a chorar e eu desfaço-me lágrimas, estás a ver? E não é por causa da Oh, criancinha. tão E fofinho! antigamente, e aquilo enerva-me, porque foi o The Voice Kids, estás a ver? Mas a verdade é que, e eu ainda por cima penso, olha, ainda por cima eu era aquele gajo que podia ver a coisa mais estúpida num filme, nunca chorava. Eu era aquele gajo que nunca chora em filmes, nunca. Estás a ver? Que controla muito bem as emoções. E à conta de uma parvoíce destas, e não é pela criança ou pelo programa, sei que foi o cansaço emocional de ter ficado amoado, percebes? Yeah. Ou então, quando, imagina, tem lá uma situação em que ponho em que o aluno se porta mal e tenho que lhe dar um raspanete ou tenho que o pôr de castigo ou qualquer coisa. E essa situação sei que vai mexer comigo. Nas próximas aulas que dou, aquele controlo, percebes, tem que. Lá está, e sinto-me mais nessas situações, principalmente com A crianças. maternidade e a paternidade vêm-nos dar umas grandes lições relativamente aqui a Ai, pois bem. a gerirmos estas emoções relativamente ao cansaço emocional, não é? Isto está tudo ligado, mas sim, desde que eles nascem que nós temos logo que aprender a lidar com tudo, não é? Com o desgaste físico, com o desgaste emocional, com a privação do sono E a saber dosá-lo de e, diferentes formas. e a saber doseá-lo, exatamente, exatamente. Eu costumo dizer, quando estou com os meus filhos, eu costumo dizer que o meu objetivo é cansá-los, não é? Que é para nós ficarmos que é para podermos todos descansar e porque exige muito, não é? Exige muito de nós e exige muito das nossas emoções para lhes darmos aquilo, para lhes darmos tudo aquilo que eles querem e para darmos, principalmente quando são dois ou mais que dois, tu tens que dividir ali a tua atenção a nível e as tuas emoções com um e com o outro. Olha, é verdade, deixa eu fazer-te uma pergunta. Tu tens dois filhos, certo? Ou melhor, eu Sim, que eu sei, saiba, eu sim. sei, eu sei, estava a dizer o certo para o pessoal. Vês que neles, se algum deles é mais cansado a nível físico, o outro é mais cansado a nível mental ou qualquer coisa. Completamente. Completamente. Tu tens o rapaz e uma rapariga, não é? Sim. O rapaz cansa-se mais a nível emocional, ele é muito emotivo, só que é engraçado porque ele gosta mais de estar tranquilo, mas depois, quando está muito cansado, contraria o facto de ir dormir, A a atividade. atividade. Yeah. Ela é uma pessoa que é super ativa, gosta de estar sempre a fazer coisas, mas se para um bocadinho, adormece logo. Ou seja, a nível locomotor, a nível físico, cansa-se, Sento muito mais. sente. E ela tem ainda outra coisa, ela cansa-se muito a nível, a nível de energia. Ah, Ela é muito de absorver energias e é capaz de estar num sítio que tem muita gente, é um bocado como eu, que tem muita gente e depois aquilo suga-lhe as energias todas e fica muito cansada a nível emocional devido ao desgaste energético que tem. achas que é até também de cansaço sensorial? Eu sei que tu, por exemplo, também sofres um Sensorial, sim, bocadinho, sim, sim, sim. sofres um bocadinho com Sim, isso, sim, não sim, é? sim, sim. Sim, 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 sem dúvida. Eu sinto isso, não sei como é que consigo combater isso, mas sei como é que eu consigo curar-me desse cansaço energético. Pá, é um bocado clichê, mas é o que eu vejo, porque ainda não consigo explicar, mas é os banhos de sal grosso, é fazer um banho de imersão,
Mas eu sinto muito isso e sinto essa necessidade cada vez mais, principalmente depois da pandemia. De antes ia ao shopping super tranquilamente. Hoje em dia, se eu estou em sítios com grandes aglomerados de pessoas, eu chego a casa, primeiro não consigo estar muito tempo, Faz e chego a confusão. casa não é fazer confusão, fico muito cansada. Mas sentes o quê? Acelerada? Sentes-te quê? Não, sinto cansada, sinto sem energia, sinto um peso nos meus ombros gigante, sinto que não consigo fazer nada, sinto que não tenho energia para fazer atividades que são completamente Então normais. imagina, estás 2 horas no shopping. O que é que fazes quando sais de lá? Tenho que ir para casa e tenho que ficar no sofá sem fazer nada. Ou tenho que ir tomar banho. Por exemplo, ontem estive num sítio onde tinha muita gente, onde rodou muita gente, e foram coisas. Nem precisa de ser coisas energeticamente negativas. Pode ser muitas adrenalinas juntas, muita gente junta com muitas emoções, estás a ver? E eu absorvo aquilo. Eu hoje acordei, eu estava de rastos, como se tivesse tido 5 horas de ginásio, como se tivesse tido uma reunião de 4 horas a ver X6, de rastos. Então eu acordei, tomei o meu café, fiz o meu journaling, não sei o quê, e mesmo assim senti-me cansada. Tive que ir tomar um banho de imersão, com sal grosso, relaxar, para as minhas energias virem ao de cima, ou para estagnar aquela energia que tinha, para agora poder ficar bem para vir gravar o podcast. Eu sou um bocado cética a todas estas coisas, ok? Mas ao mesmo tempo, percebendo aquilo que acontece comigo, vou pesquisar e sei que isto é o que se deve fazer. Mas ao mesmo tempo não sei porque é que isto não acontece. Nem sei porque é que eu absorvo estas energias e porque é que eu me sinto assim. Se algum conhecedor ou entendido, se algum ser mediúnico me estiver a ouvir e me consiga explicar, envie-me mensagens para o meu Instagram, Janinex, e salve-me deste meu problema. Procura-se. Não é um problema, é só. Sim, situação, desculpa, problema não, situação. Nesta situação. Eu por acaso, olha, eu sinto que sou um bocado aéreo, certo? Lá está, é signo de Gêmeos, sou um bocado aéreo e às vezes eu sinto que tenho que procurar ou ir para o meio do mato. Olha, a cadela é ótima para isso. Leva-a para o meio do bosque, ela anda toda contente e eu preciso estar ao pé da natureza. Ou então preciso estar em casa no meio dos meus gatos, mas não sei o quê. Sabes? Porque sinto que preciso da ligação terra a terra para fugir um bocado dessa parte aérea. E às vezes, quando sinto-me muito cansado mentalmente, é o que normalmente procuro. Ou então, lá está, a situação de shopping que estavas a dizer. Eu trabalho num sítio onde há sempre música, ou quase sempre música a dar e sempre muita gente a passar, e eu lido bem com isso, não me estressa muito, mas depois procuro em casa contrabalançar com atividades que sejam mais calmas e mais ou então no meio da natureza ou no meio dos cados ou não sei o quê, para me tirar um bocadinho mais isso. Introspectivas também. Sim. O facto de tu parares muitas vezes regenera a tua energia para depois tu continuares a fazer as tuas atividades. Ou então o inverso às vezes. Eu, por exemplo, se for para relaxar, não vou para uma aula de yoga. Se calhar vou jogar rugby, porque a mim relaxa mais, embora fisicamente seja bem mais cansativo. Mas o yoga não quer dizer obrigatoriamente que seja uma coisa para relaxar. E isso é um mito das pessoas. É um mito das pessoas, principalmente uma ideia quem errada. não pratica, é uma ideia super errada das pessoas dizerem que o yoga é para relaxar. Ok, pode-te relaxar em certas e determinadas situações, mas muitas vezes tu podes fazer certas aulas de yoga que é para te dar energia e para te estimular criativamente ou para sim. Depende muito daquilo que tu queres da prática e de quem está a dar a prática e o tipo de respiração que fazes também nas atividades, porque há respirações que tu podes fazer para te acalmar, da mesma forma que há respirações que podes fazer para te dar energia para tu fazer certas atividades. E o yoga é bom, é exatamente isso, dá-te muitas ferramentas para tu conseguires controlar não só as tuas emoções, mas depois a tua mente também e o teu corpo. Há o clichê do corpo são, mente sã. O que o yoga faz é exatamente isso, é balancear as duas coisas que são essenciais para termos uma vida plena. Falaste aí de um tema que por acaso interessa muito, que é da respiração, que o yoga ajuda imenso nisso, não é? Também baseia-se quase tudo na respiração, ou não baseia-se, o princípio parte de lá,
Assim como a meditação, não é? O primeiro exercício de meditação é aprenderes a respirar direito, não é? Meditação é uma coisa, respiração é outra. Sim, mas há muitas técnicas, por exemplo, de acalmia ou de relaxamento que partem sempre com a respiração, porque é mais fácil chegar lá como ponto base pela respiração. É a posição corporal, não é? E depois a respiração, em montes de coisas. Lá está, no treino da apneia, aquilo são exercícios respiratórios, ou, não é? Nós temos que perceber que ninguém nos ensina a respirar, mas é a primeira coisa que fazemos quando nascemos e é a última coisa que fazemos antes de morrer. Não é? Nossa, E há que muita, poético! há muita gente que não sabe respirar. E o facto de Pois tu não. não respirares bem cansa-te imenso, não é? Ainda por cima, se calhar, olha, até pelos níveis de ansiedade terem aumentado, ou então por haver vários tipos de cansaço, depois até se nota muito que a respiração ajuda muito o controle de algumas coisas. Por exemplo, em cursos de comunicação temos aulas de aprender a respirar, ou de colocação de voz, ou de, não é? E isso é muito importante, esse controle respiratório. Então, lá está, quem não conseguir controlar a respiração, certeza que não consegue cantar direito. Quais são as principais coisas que te deixam cansado? As principais coisas que me deixam cansado. Além das mensagens que a tua filha não te responde, que te cansam mentalmente. Tu fazes tu dás aulas, não é? De Atividades aquáticas. atividades aquáticas. Isso é algo que te deixa cansado, a nível físico, a nível emocional, ou tens outras coisas que te deixam mais cansado do que estares tipo 8 horas ou 10 horas Ai, a dar aulas? Olha, por exemplo, eu tirei duas licenciaturas completamente diferentes. Uma de Educação Física e outra de Comunicação. Ainda por cima eu sou pré-Bolonha, ou seja, 5 anos de muitas práticas. Aquele cansaço físico era o normal e eu gosto dessa agitação. Das coisas que mais me cansa foi quando cheguei à comunicação e tive pela primeira vez 3 horas teóricas, sentado numa sala. Para qualquer gajo de educação física é muito difícil. É muito difícil estar sentado a falar sobre política europeia, estás a ver? Durante 3 horas, por muito interessante que aquilo seja ou que eu tenha interesse naquilo. Ou mesmo aquelas aulas mais práticas de rádio ou de televisão, em que tens uma atividade prática, é muito difícil estar fechado no mesmo espaço sem ser ao ar livre. Ou seja, o estar sentado numa secretária para mim exausta, é uma coisa que me exausta muito. Ou então, lá está, também a monotonia de estar a fazer uma só tarefa exausta-me muito também. E a ti, o que é que te cansa mais no dia a dia? No dia a dia, eu acho que às vezes é o nível de ansiedade e o nível de expectativa que uma pessoa tem em relação a alguma coisa deixa-me cansado. Eu ter determinadas tarefas que tenho que cumprir, saber que as tenho que cumprir e estar em ansiedade para saber que tenho que fazer aquilo tudo. Ok. E muitas das vezes eu já fico estressada e ansiosa porque sei que tenho muitas tarefas para fazer e isso deixa-me cansada. E muitas vezes cai na procrastinação, porque ficas tão cansada de todas as coisas que tens para fazer que depois acabas por não fazer, porque aquilo depois transporta-se para o físico e já não estás com a mesma disponibilidade para conseguires concretizar aquilo. Então, muitas vezes isso deixa-me cansada, mais do que o físico, mais do que estar com pessoas, que também é outro tipo de cansaço, é um cansaço energético, mas que podemos controlar. Mas acho que no meu caso é o que me deixa mais esgotada. Já nem falo em cansaço, é mais um esgotamento. Tal como no episódio passado, fomos para a rua e fomos perguntar a duas pessoas muito diferentes o que é que elas achavam do cansaço ou quais eram as principais coisas que os deixavam cansados e o que é que era pior para eles, o cansaço físico ou o cansaço mental ou emocional. Bora lá ouvir. Eu acho que, na verdade, este é o equilíbrio que todos nós procuramos. Este equilíbrio entre corpo e mente, mesmo que de maneiras diferentes, mesmo com níveis de consciência diferentes também. Primeiro que tudo, eu acho que o cansaço físico existe sem o cansaço mental, mas ao contrário já não é verdade. Eu acho que o cansaço mental é sempre pior que o cansaço físico.
Para além disso, o cansaço físico, na minha opinião, pode ter razões positivas. O cansaço mental, à partida, nunca terá uma associação positiva. Eu consigo, inclusivamente, ter cansaço físico, que seja fruto de uma atividade física regular e saudável, e na verdade esse cansaço físico vai ter até um efeito bastante positivo. O contrário já não é verdade. O cansaço mental vai sempre ter um alcance sobre o nosso cansaço físico, de uma forma incapacitante, e portanto vai ainda tornando esse fosso, entre aspas, esse buraco em que muitas vezes começamos a entrar, vai sempre tornando pior. Para contextualizar, eu sou mãe de primeira viagem, como se costuma dizer. Estou fora do meu país de origem, sem rede de apoio familiar, e basicamente somos eu e o meu companheiro. Somos pais a tempo inteiro, o que não é uma tarefa fácil e exige bastante. Por isso, sem dúvida, o cansaço mental é pior para mim. Ser mãe a tempo inteiro exige muita dedicação, consistência de rotinas, os dias são intensos e é uma tarefa desgastante. Tudo isso, em conjunto, leva a um cansaço mental. O impacto que este tem baixo a baixo a todos os níveis, a ansiedade, a nível emocional, autoestima, resolução de problemas e por aí vai. Eu viajei há alguns anos de mochileira, como se costuma dizer, por vezes em workaway, ou seja, trocava trabalho por acomodação e comida, e o cansaço físico era diário, era notório, mas mentalmente sentia-me extraordinariamente bem, por isso sem dúvida o cansaço mental tem um impacto maior na minha vida. Será que ela assume o cansaço mental como aquilo que está a viver e não está a dar atenção ao corpo pelo desgaste físico que uma mãe tem quando tem um filho? Não sei, porque eu acho que aqui nesta parte ela também estava a falar em alturas diferentes da vida. Eu acho que até se referiu no início a essa parte do que o físico era bastante e o mental não. Ainda não tinha o filho. Mas o que ela diz é que de antes tinha um cansaço físico muito grande, mas que mentalmente andava bem. Ah, E sim. agora diz que tem um cansaço mental muito grande, mas se calhar ela acha que é o cansaço emocional, mas pode ser o corpo dela que não está, ainda se está a regenerar do facto de ter sido mãe e o que é isso obriga, da privação do sono, do facto de tu teres que dar muito do teu corpo, não é? A uma criança, principalmente nos primeiros anos de vida, que tens que amamentar, que tens que pegar ao colo, que tens que dar E banho. a tua própria aceitação E da própria mudança com o teu corpo também, não é? Nem de ser com a paternidade ou com a parte de maternidade, mas até contigo própria, não é? Não leva muito e não cansaço. podes, e apesar dela dizer que é mãe, mãe a tempo inteiro, a meias com o namorado, há coisas que não podes dividir, não é? Tens que ser tu a dar de mamar. Sim, também tem isso. E se calhar ela está a fazer esta gestão emocional de ter um filho e de dividir com o parceiro, mas há coisas que fisicamente não consegue dividir com o parceiro. E pode estar a ter este desgaste todo dos dois lados, mas que aqui refere só como um dos Sim, lados. sim. Posso dar o meu exemplo, e mais recentemente com a pandemia de Covid, eu senti que nós estamos muito habituados a viver em constante ansiedade. E a questão é que nós já não identificamos isso como um estado não normal de vida. Nós estamos tão habituados a tudo aquilo que temos que fazer, a tudo aquilo com que somos bombardeados, a todos os minutos, a todos os segundos durante os nossos dias, que nós acabamos por nos habituar a viver num estado de ansiedade. A pandemia do Covid acabou por parar o mundo de uma forma muito brusca. A minha vida profissional e mesmo a minha vida pessoal nessa fase não tinha propriamente momentos de pausa. E essa pausa forçada e tão brusca fez com que eu me encontrasse numa situação que me obrigou a olhar para muitas coisas que eu dava como adquiridas e como normais e questioná-las e perceber que efetivamente existiam muitas coisas em mim que precisavam de ser trabalhadas, e essa ansiedade era algo onde eu estava muito confortável, mas que não é de todo um lugar bom para nós estarmos. Entramos em ciclos, numa dinâmica de constante stress, ansiedade e provavelmente a viver no limiar do burnout, ou já num burnout efetivo e sem ter propriamente a consciência de que isso estava a acontecer e dos efeitos
devastadores que isso tinha na minha vida profissional e pessoal também. Engraçado que ele comenta, fala até da ansiedade, das pessoas habituarem-se à ansiedade que vivem no dia a dia. Vivemos os nossos dias acostumados ao stress que temos constantemente e que a ansiedade para nós já é um dado adquirido. Muito interessante esse ponto de vista que ele referiu. E é tal coisa, a pandemia pode ter sido muito desastrosa para muitos casos e para muitas empresas, mas foi muito boa porque nos obrigou realmente a parar e a pensarmos em nós. De outra forma, nós íamos continuar sistematicamente a viver a vida na correria que temos todos os dias normalmente. Exatamente. E se calhar hoje já temos uma consciência de quando chegamos a determinado ponto sentirmos que estamos a viver aquilo que vivíamos antes da pandemia. Espera aí que eu estou a viver exatamente como eu estava a viver e que na altura, quando eu estive parada, eu percebi que eu não posso viver assim. Então leva-nos a uma tomada de E consciência. agora já preciso parar. Já alguma vez estiveste em burnout ou conheces alguém que já teve um burnout? Eu nem sei, eu nunca passei por burnout. Por isso até tenho às vezes dificuldade um bocadinho de dizer o que é o burnout em todos os sentidos, porque conheço alguns casos próximos que tiveram, então conheço o ponto deles. Ora, vê aí, Joana, o que é o burnout? Vai aí ao Dr. Google. Então, temos aqui o Marshall, em 2001, disse que o burnout era uma resposta prolongada a estressores físicos e emocionais crónicos que culminam numa exaustão e sentimentos de ineficácia. E depois temos o Teixeira, que disse que o burnout pode ser uma resposta à pressão emocional crónica resultante do envolvimento intenso com outras pessoas no meio laboral. Há funções do teu corpo que começam a desligar e tu nem dás por isso que É verdade. já não estás noutra dimensão. Mas olha que eu conheço pessoas que tiveram burnout e não foi pelo trabalho. Sim. Ou seja, a nível de trabalho super prazeroso, cumpriam tudo, era estimulante, adoravam o que faziam, mas o nível de ambiente onde elas trabalhavam, o nível, lá está, o pessoal e o cansaço social à volta, levou a pessoa a burnout e não foi o trabalho em si. Foi o ambiente de trabalho. É isso. Eu acho que também há grandes partes de pessoas que entram em burnout por causa do ambiente de trabalho e não pelo excesso. Sim, a pressão dos administradores e dos gestores, que muitas vezes te imputem certas... Imputem? Que te dão certas e determinadas tarefas que estão acima das tuas capacidades e tu não dizes que não. Não é só das capacidades, é outras pressões. Eu tenho sempre a ideia, não sei se certa ou errada, mas que quem trabalha na área da banca sofre pressões hoje em dia a nível de vendas, que eu sempre falo com gajos que trabalham em bancos, em lojas, dizem que aquilo é mais, parece que andam a vender aspiradores, estás a ver? Que é mais venda do que lidar com contas. Ou então em algumas instituições que é aquela pressão de olha, tens de justificar o ordenado, mas não sei o quê. Mas não é só isso, as pessoas que estão nesse estado são pessoas que fisicamente tu vês logo que envelhecem bué da rápido. Não. Depois levas muito tempo a perceber que estás nesse estado, não é? Porque estás-te sempre a contradizer. Não, eu consigo, não, eu vou fazer. Aparece mais uma coisa, estás cheio de trabalho, mas aparece mais uma coisa para fazer e tu, é para fazer, bora. Ou então tens a pressão económica, não é? Daí o politicamente cansado também, que tens muitas contas para pagar, então todo o trabalho que vier tu vais aceitar porque tens que responder à tua vida financeira. E essas pessoas que estão tão imbuídas nessas tarefas, nesse trabalho e nesse estado, começam a envelhecer muito rápido. Por acaso esgotam-se, ficam logo esgotadas. Esgotam-se fisicamente, não só tudo aquilo que estão a viver, não é? Mas que depois que se reflete rapidamente no corpo. E muitas das vezes estas pessoas depois acabam sempre por ter uma doença qualquer. Porque o corpo é o primeiro a dar sinal, isto está tudo ligado. Não, porque até há desregulação hormonal e até de níveis ou de vitaminas ou de qualquer coisa, não é? Desregula tudo e a pessoa realmente fisicamente nota-se logo. A má alimentação também é algo que te pode provocar muito cansaço, não é? Sim, falta de ferro, falta de vitaminas, anemias, estas pessoas todas que trabalham muito, depois também há este lado, estou a trabalhar, vou mandar vir um Uber Eats, vou fazer não sei o quê, depois ficam longos períodos sem comer. É uma bola de neve e está tudo ligado, está tudo ligado.
Depois existem aqui alguns autores que falam sobre o síndrome de burnout, que pode ser visto por 3 etapas de evolução: ou a exaustão emocional, ou a despersonalização, a desumanização, ou ainda a baixa realização profissional. Eu já tive dois inícios de burnout e uma das situações foi um bocadinho esta questão que estão a falar aqui, que é a baixa realização profissional. Tu estás numa certa empresa, tens determinados objetivos, trabalhas para que isso aconteça, e na altura comigo o que aconteceu é que eu estava num estado da minha carreira profissional em quase a atingir os meus objetivos, e na altura puseram-me um bocadinho de parte para dar lugar a outra pessoa para concretizar o trabalho que eu tinha feito ao fim de 2 anos. Yeah. E para mim isso foi a nível emocional, foi muito desgastante. Foi uma facada nas costas que leva-te ao cansaço. No final de contas, puseram outra pessoa a tirar os frutos daquilo que eu tinha feito. E isso dá-te uma baixa autoestima e baixa realização profissional. É o que tu estavas a dizer, é uma facada nas costas, é a desvalorização total. Exatamente. E este tipo de situações acontece em muitos, muitos, muitos sítios. Por isso é que é importante nós falarmos sobre estes assuntos. Se nós não falarmos disto, as pessoas acham que é normal e chegam e vivem em picos de ansiedade e em picos de stress que já acham que aquilo é um dado adquirido. É normal, estou com muito stress no meu trabalho. Estou numa fase no meu trabalho em que tenho umas entregas para fazer. Se nós estamos a ter tomada de consciência de que essas coisas estão a acontecer, são sinais que nós devemos ouvi-los e refletir sobre eles. Não é, passa mais um dia, ok, vou outra vez para o escritório, já sei que isto vai acontecer, mas bora lá para a frente que eu quero é fazer e entregar. Yeah. Não, por acaso, no outro dia estava a falar com um amigo meu que mudou de emprego porque já trabalhava há mais de 10 anos numa área e sentiu que ali já não crescia, porque já ninguém dava o real valor que ele valia. Sentia que havia pessoas que lhe passavam à frente, sabe-se lá porquê, então decidiu mudar completamente de área. Porque ele disse, se eu ficar ali, eu já vi que eu posso fazer tudo e até sou feliz no que faço e gosto do que faço, mas a não valorização leva-me a mim a entrar em desespero e eu vou entrar em frustrações e em burnouts. Então, olha, prefiro, se calhar, estou quase nos 40, mas vou mudar de área. Muitas vezes é isso que nós também falámos há bocadinho. O facto de tu mudares a tua rotina também te leva a tu teres outra ambição de vida, a dar-te outro estímulo para tu viveres e não te deixa cair no loop da monotonia, que muitas vezes é isso que também te pode levar a é tal coisa, é o cansaço que te leva à exaustão e que te faz mudar, mas é bom as pessoas terem essa consciência. O importante é termos consciência daquilo que está a acontecer connosco. Sim. Eu acho que deve ser comum a tantas pessoas, que é ouvir o som das notificações, chegou um novo e-mail, chegou um WhatsApp, que devia ser uma ferramenta que usamos para comunicar com as pessoas a nível pessoal, mas que cada vez mais é utilizada a nível profissional e reduz ainda mais essa barreira que temos das fases do dia em que estamos focados a trabalhar e nas outras em que não devíamos pensar em trabalho, portanto estamos constantemente a ser bombardeados. O telefone é uma das maiores prisões. Todos esses sintomas de ouvir uma mensagem, ouvir uma chamada e instantaneamente, sem sequer perceber qual é que é a mensagem, qual é que é o conteúdo, termos uma reação visceral do nosso corpo e sentir quase tudo aqui dentro a contrair e os níveis de stress a aumentar instantaneamente e a ficarmos mal dispostos e rabugentos e com um feitio insuportável, que eu acho que acaba por ser o nosso corpo e a nossa parte emocional a manifestarem-se para tentar proteger. Técnicas que eu utilizei e continuo a utilizar. A primeira é, tento sempre que posso, normalmente à noite, criar espaço para me sentar em silêncio e fazer uma retrospectiva do dia, perceber porque é que reagi, como reagi a determinadas situações em que talvez me passei ou reagi menos bem, porque o cansaço mental é isso mesmo, a cabeça já não está lá, não é? Já não se pensa com clareza. A segunda é o exercício físico, de preferência ao ar livre sempre que possível. Acho que o exercício físico é ótimo e a mim ajuda-me bastante. Acho que são boas ferramentas para, quando surgirem novamente essas situações, nós já temos outra capacidade de resposta. Isto é sem dúvida um dos indícios que nos leva a perceber que estamos num estado de saturação da vida que estamos a viver. O facto de qualquer coisa já nos irrita, ou qualquer coisa que
um toque de um telemóvel ou um e-mail que cai e que nós temos aquela sensação, tenho que responder logo. Não, isso falava, tu nem sabes qual é a mensagem, de que é que se trata e já te entra em stress, não é? Tipo sininho de Pavlov. Já entras em ansiedade. Tenho uma pessoa amiga que também está em produção de eventos, então ela chegava ao final do evento e mudava inclusivamente do toque de telemóvel, porque já estava tão farta de ouvir aquele... Só o toque do telemóvel já a irritava. Sabes que eu tenho um toque diferente para a minha mãe por causa disso. Ela liga-me algumas vezes e tenho um toque diferente para ela, para eu saber que não é trabalho, estás a ver? Já te apazigua. Quando ouves aquele toque já... Olha a minha mãe. Um Olha a minha mãe. Pronto, ok. Não é sobre trabalho. Sim, e há empresas também que inclusivamente deixaram de usar o WhatsApp e usam outro tipo de aplicações para saberem que aquela aplicação é só trabalho. Sim. E que chega a uma certa e determinada hora em que tu fechas aquela aplicação ou que silencias aquela aplicação. Olha, e isso é um caso em que nem nos podemos queixar de exaustão política, como a primeira tipo, porque até já agora saiu há pouco tempo a lei de que não podes chatear o trabalhador fora do horário de trabalho, ou a partir das 10 horas ou 11 horas, há assim uma lei qualquer que protege isso. Uma coisa é as próprias empresas fazerem isso, mas há uma outra parte que cabe-nos a nós impor estes limites. Exatamente, como eu falava da outra vez, que há muita gente que cede a essas pressões, não é? E a pessoa tem direito à pausa. Inclusivamente nós já falamos aqui sobre yoga e acho que hoje em dia existe um boom muito grande de pessoas a praticarem yoga, porque o yoga obriga-te a isso mesmo, e não quero aqui defender de forma alguma, não quero defender-te, mas defendendo, porque eu sou muito defensora de que quanto mais nós nos obrigarmos a parar, mais tempo nós temos para olharmos para nós próprios e melhorarmos a nossa performance, tanto a nível físico, a nível mental e a nível emocional. E é isto que esta pessoa diz neste depoimento. Não pensem que o fato de tirarem 1 hora para vocês próprios, para pensarem sobre vocês, é estar a desperdiçar tempo de não fazer qualquer coisa. Porque depois, quando agarrarem o vosso trabalho, quando agarrarem as vossas famílias, quando agarrarem todas as vossas tarefas obrigatórias que têm para fazer, tenho a certeza absoluta que vão ser muito melhores do que se não tivessem tirado pelo menos 30 minutos do vosso dia para pensarem só, única e exclusivamente em vocês. Acho que este episódio já está a ficar muito extenso. Acho que a mensagem que nós queríamos deixar passar e a reflexão que nós queríamos deixar passar, acho que já ficou aqui bem frisada para quem nos está a ouvir. Obriguem-se a parar, pensem um bocadinho em vocês. E pensem como Descartes, de penso logo existo e não penso logo exausta. Mais uma tip da Joanina.